Hoje é comemorado o Dia do Consumidor e nos últimos anos, alavancadas pela pandemia, as vendas pela internet superaram as feitas nas lojas físicas. E as redes sociais têm sido uma ferramenta importante neste comércio. Bom, a primeira questão que a gente tem que colocar aí é que essa relação ela é basicamente regulada pela lei aqui no Brasil. E nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei nacional muito respeitada e até copiada ao redor do mundo. Então, o consumidor, que é a parte mais frágil da relação, afinal de contas, ele só tem mesmo o valor a despender pelo produto, enquanto que o vendedor, o fornecedor, tem uma capacidade financeira, em regra, muito maior do que o próprio consumidor. É importante que ele esteja sempre amparado nessa lei, porque aí não vai haver abuso de parte nenhuma. Porque a gente sabe também que muitas vezes os próprios consumidores se excedem. Então, no dia que é dedicado aos consumidores, né, a gente aconselha os consumidores, primeiro, a tomarem pé do que é o Código de Defesa do Consumidor, e se orientarem, porque é uma legislação um pouco extensa, mas com regras bastante claras. E aí se orientar a respeito e não permitir que nenhum tipo de abuso ocorra com o seu direito, porque isso acaba desaguando em novos abusos contra outros consumidores. A gente tem aqui em João Pinheiro, por exemplo, o PROCON da Câmara de Vereadores, que defende essas demandas individuais. Então, se um determinado consumidor aqui, ou mesmo em compras online, já que o e-commerce está tão forte ultimamente, se ele tem qualquer tipo de prejuízo, ele tem como ele se defender gratuitamente através do PROCON do Legislativo. E é importante que eu faça, porque o ambiente de negócios só vai estar realmente saudável e equilibrado quando fornecedores e consumidores estiverem igualmente satisfeitos, e isso só vai acontecer se a lei for cumprida. O PROCON estadual, o PROCON do Ministério Público, qual é o âmbito de inspeção dele? Então, fiscalização. O Ministério Público tem, entre outras atribuições, velar pelos direitos difusos e coletivos. Então, o meio ambiente, um meio ambiente saudável, que é importante para a saúde e bem-estar de todos, por exemplo, é uma tarefa do Ministério Público de ser o guardião do meio ambiente. E também é responsável pelo melhor ambiente de negócios possível, com um olhar em especial para a defesa do direito do consumidor, partindo do pressuposto que é a parte mais frágil nesse tipo de relação. Então, em Minas Gerais, ao invés de a gente ter um PROCON vinculado ao governo do Estado, optou-se por fazer um PROCON ligado ao Ministério Público, que é um órgão do próprio Ministério Público. E por isso, né, até pelo Ministério Público ter essa atribuição dos direitos difusos e coletivos, facilita muito a nossa atuação, porque já existindo o próprio PROCON, você faz a fiscalização, por exemplo, é uma tarefa minha, por exemplo, aqui nessa região do Noroeste, que sou agente fiscal do PROCON-MG, isso já vai direto para o promotor, que é quem tem que tomar providências a respeito. E sem contar aquela precaução ou preocupação que a gente sempre tem de que o PROCON não seja vítima ou contaminado ou influenciado politicamente. O Ministério Público, como não está no jogo político, né, não há eleição, não dependemos de votos de consumidores, de eleitores, a gente atua de forma técnica e os resultados são sempre muito positivos. Então, no caso de uma demanda pessoal, Ministério Público do Legislativo. Uma demanda coletiva, como se a população toda prejudicada, PROCON do Ministério Público. Ótimo, bela definição. E temos ainda, agora como novidade em João Pinheiro, o PROCON do Executivo, que é muito importante também, que veio a complementar a ação do Legislativo. Por quê? Porque para ter o poder de polícia, é preciso que tenhamos um PROCON, como do Ministério Público, por exemplo, numa fiscalização, se encontrarmos dentro de um supermercado produtos vencidos, ele é imediatamente apreendido e será destruído, porque ele é impróprio para o consumo. Um PROCON legislativo não pode fazer isso, porque o legislativo não tem esse poder de polícia. Então, para sanar essa lacuna, né, numa atuação local, municipal, que complementa a nossa atuação estadual, foi preciso fazer esse concurso e foram ofertadas vagas de agentes fiscais do PROCON
do Executivo. Então, quando, por exemplo, forem feitas operações de maior vulto aqui na cidade, com certeza vocês testemunharão e com certeza farão reportagens a respeito da atuação do Ministério Público Estadual junto com o Ministério Público Municipal, nesse caso o braço do Executivo, que é quem pode com a gente fazer a fiscalização e também apreender, se for o caso, mercadoria, autuar, coisa que o Legislativo não pode. Nós podemos dizer que João Pinheiro está bem aí no que diz respeito ao direito do consumidor e à defesa do consumidor. Podemos dizer sim, depois de muitos anos, né, veja, o Código de Defesa do Consumidor data da década de 90 do século passado, do século XX, né, do final do século XX. E agora, né, já na segunda década do século XXI, a gente finalmente tem as equipes todas prontas aqui em João Pinheiro, então realmente o consumidor está bem protegido hoje aqui.